IBGE lançou hoje em Inhotim, Brumadinho, mais uma edição do Anuário Brasil em Números. O maior museu de arte moderna do mundo foi o cenário escolhido para o lançamento do Anuário Brasil em Números 2014 do IBGE. Obras de arte expostas em Inhotim, como Magic Square e Narcissus Garden, ilustram os capítulos do livro. O objetivo desta publicação e de todas as edições do Brasil em Números é representar o país. Apresentar que país é esse, qual é a sua população, qual é o seu território, né, qual é a posição da sua economia representada pelo seu PIB. Os dados reunidos no anuário mostram os desafios que ainda precisam ser vencidos no Brasil, como, por exemplo, o acesso à educação. De acordo com o IBGE, 12% dos brasileiros são analfabetos. São 22 milhões de pessoas que não sabem ler, escrever ou dominar cálculos. Outro dado preocupante apresentado no anuário é o de combate à AIDS. Estudos feitos entre os anos de 2002 e 2012 revelaram um aumento de 32% no número de pessoas infectadas pelo vírus. Os dados da saúde também apontaram que no ano passado, 415 mulheres morreram após realizar algum procedimento obstétrico, como a cesariana, por exemplo. A gente compara, por exemplo, maternidades públicas com maternidades privadas, para saber se realmente há uma diferença e por que há a diferença. E tentar explicar quais são os fatores da mãe que levaram a um procedimento de cesariana, por exemplo. Em relação à disponibilidade e uso da água, os dados mostraram que mais de 90% da população vivem em 4 regiões brasileiras, que dispõem de apenas 27% dos recursos hídricos, enquanto a região norte, que tem apenas 8% da população, concentra 73% da água. A tendência vai ser caminhar para um uso mais racional, perspectivas de reuso, principalmente, essas duas vertentes. Gestores públicos e especialistas se reuniram em Belo Horizonte para apontar soluções de mobilidade urbana. Medidas de incentivo ao transporte coletivo marcaram as apresentações. Um encontro para debater soluções de mobilidade urbana. Gestores públicos e especialistas na área apresentaram casos de sucesso e discutiram o que pode ser feito para solucionar um dos principais problemas das grandes cidades brasileiras. Se você não consegue se mover de um lado ao outro da cidade, você acaba ficando limitado a pequenos trechos e isso faz com que o desenvolvimento urbano fique prejudicado. De uma forma geral, o transporte público deve dar vazão à grande demanda cotidiana do transporte. O prefeito Márcio Lacerda foi um dos palestrantes do seminário. Ao apresentar as soluções adotadas na capital mineira, Lacerda afirmou que o maior desafio é a obtenção de recursos para as obras necessárias. Segundo o nosso BH 2030, nosso plano estratégico feito em 2009 e 2010, precisaria até 2030 de cerca de 40 bilhões de reais de investimento em infraestrutura de todas as áreas, dos quais mais da metade seriam para a mobilidade. Esse é o maior desafio. Entre as propostas apresentadas no seminário estão medidas de incentivo ao transporte coletivo. Segundo os especialistas, é preciso uma mudança de cultura. Você tem que dar prioridade na via, você tem que construir sistemas de informações para o público, você tem que aumentar essa rede. Não existe mais possibilidade de você dar vazão a esse volume de automóvel. Então você tem que ter uma outra alternativa. Qual é? É o transporte coletivo. Ontem, no jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, tivemos mais um lamentável caso de racismo no futebol brasileiro vindo das arquibancadas. O mineiro de Pouso Alegre, Aranha, foi insultado por parte da torcida. Eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, sou preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. A torcedora flagrada nessas imagens, Patrícia Moreira, perdeu o emprego e o Grêmio pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Agora o lado bom, né? O Cruzeiro tem a chance de aumentar ainda mais a vantagem na liderança do Brasileirão. Pelo jeitão, força máxima para encarar a Chapecoense no Mineirão. Isso quer dizer que Léo, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro estão de volta ao time. Espero fazer mais uma grande partida, estou totalmente focado. Com o Everton Ribeiro, o time ganha a volta do líder de assistências do Brasileirão. Deixar o companheiro na cara do gol é a especialidade dele, o garçom do time. É bom estar sempre fazendo alguns gols, mas a minha principal função é armar
E eu creio que eu vou continuar fazendo isso até o final do campeonato. O líder das assistências terá ao lado o artilheiro da competição, Ricardo Goulart. Reforço de peso para manter o aproveitamento de 100% no Mineirão neste brasileiro. 6 jogos, 6 vitórias. Mas não é só o setor ofensivo do Cruzeiro que tem colaborado para os bons números do time no Mineirão. A turma lá de trás vive uma fase das melhores. O momento do Cruzeiro é de estabilidade defensiva. O time não leva gol há 5 jogos. Se contra a Chapecoense o goleiro Fábio não precisar entrar aqui dentro para buscar a bola, ele vai igualar a um recorde de um outro grande ídolo cruzeirense. Em 97, Dida ficou 6 jogos sem levar gol. Fico muito feliz por estar podendo ter mais essa oportunidade, mas não é uma coisa que eu fico pensando, e sim eu penso em estar podendo jogar. O Cruzeiro 2014 virou o time do equilíbrio. Faz gols e não toma. A gente está gostando desse momento aí de não sofrer os gols, porque valoriza o trabalho de todos e a equipe, como eu disse, fica mais equilibrada. O Atlético joga contra o Coritiba domingo no Paraná sem o talismã Luan. Contra o Inter, passe para o gol de Tardelli. Diante do Palmeiras, Luan entrou e em apenas 1 minuto mudou o rumo da partida. Feliz pelo momento que estou passando, pelo clube. A minha volta, voltando por cima é muito bom. Mas o que estaria faltando para Luan ser titular? O atacante nega insatisfação com a reserva, mas sabe que o momento permite ir mais longe na equipe. Todo ano, sempre no banco, aí fica difícil. Acho que eu quero coisa maior. Um jogador tem que ter a ambição sempre de estar entre os 11. Para os torcedores, nada de dúvidas. Para eles, já passou da hora de Luan ser titular. Tem que ser titular, tem que começar jogando porque ele tá dando raça, entra, acelera o jogo, ele tem que ser titular. Mas Luan vai ter que esperar um pouquinho para ser titular. Ele e o Meia Dátulo estão suspensos e não enfrentam o Coritiba neste domingo no estádio Couto Pereira. Dor de cabeça para o técnico Leverkusen resolver. Marion corre na frente na disputa por uma vaga no time titular. Se vencer o Coxa, o Galo pode entrar de vez na briga pelo G4. E por que não? Um novo 1-0 será muito bem-vindo pelos atleticanos. A seguir, a análise das campanhas para os governos estadual e federal e ainda as opções culturais para o seu fim de semana. 7:09. Jornal Band Minas.